sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje já é dia 9, né? Terminando mais uma semana. Hoje é o dia que as pessoas já rezam para terminar o trabalho, ir para festas, comer, juntar com os amigos e só comemorar. Jogar LOL. Pra quem joga LOL, tipo Rally, é um bom final de semana, né? Amanhã não tem aula, principalmente pra quem não estuda. Quem não estuda de manhã, né? Que daí pode ficar acordado até tarde, joga um videogame, faz o que quer. Então vamos lá começar. Vamos começar pelo Avaí, o Hercílio Luz, que eu acho que deu uma baita de uma zebra. Foi o Hercílio Luz venceu o Avaí lá na casa do Avaí. Que isso é o que eu acho que ninguém esperava. É uma coisa bem inusitada mesmo. O Avaí que estava muito bem no Campeonato Catarinense, que eu ainda ziquei mais uma vez. Eu falei que o Avaí, Figueirense e Chapecoense estavam mantendo regularidade no campeonato. E só foi eu falar, o Avaí foi lá e perdeu por Ercílio Luz em casa. O Ercílio Luz que está tentando se recuperar no campeonato. Não está muito mal, mas também não está muito bem. Tá ali junto com o Criciúma, ali no meio da tabela, Tubarão, tudo ali no meio da tabela. E o Ercílio Luz, que pro time de Tubarão foi um ótimo resultado. O Ercílio Luz que entrou nesse catarinense para tentar só não ser rebaixado e ainda está fazendo uma boa de uma campanha. Diferente de Criciúma e Atlético de Tubarão, que estão brigando para não cair. Agora o jogo da rodada, como eu tinha comentado, que é Chapecoense e Criciúma. Que a Chapecoense venceu o Criciúma por 1-0 e o Criciúma se afundou um pouquinho mais e ainda vai ter que brigar ainda para não cair. Já a Chapecoense com essa vitória tomou a liderança e botou o Figueirense para segundo. Agora a Chapecoense tem 27 pontos e o Figueirense tem 26. Mas a Chapecoense vai manter essa regularidade até o final do campeonato e vai fazer a final com o Figueirense de certeza. Só se houver uma grande zebra e o Avaí conseguir passar o Figueirense ou a Chapecoense. Como eu já comentei em vários programas, a Chapecoense e o Figueirense são os dois melhores times desse campeonato catarinense disparado. São dois times que estão jogando fino da bola, são muito bem treinados e os atletas também estão mostrando vontade, diferente de outros clubes. Agora o Brusque e o Figueirense, que o Figueirense empatou lá em Brusque, isso que tirou o time da liderança e agora é segundo colocado. O Figueirense agora vai ter que jogar bastante para conseguir tirar esse um ponto de vantagem da Chapecoense, já que o Figueirense estava indo tão bem, estava até com uma boa vantagem da Chapecoense, mas do nada começou a ter empates e derrotas e a Chapecoense não perdoou e já passou. O Figueirense, como eu já falei, vai fazer a final quase de certeza com a Chapecoense, já que são os dois melhores times. E não seria nada de surpresa não, já que no momento são os dois melhores de Santa Catarina, não só no papel, como também dentro de campo. Porque tem muitos times que são assim, no papel é um time muito bom e quando chega dentro de campo não rende. Podemos ver isso no jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, onde o Paris Saint-Germain tinha um baita de um time, só que pegou o Real Madrid e praticamente não conseguiu jogar. Agora voltando aqui, como eu falei, o Figueirense empatou com o Brusque que foi um ótimo de um resultado, já que o Brusque não vinha jogando muito bem, não vem jogando muito bem, conseguiu esse empate que foi maravilhoso para o time deles. Agora o Joinville, que saiu vencendo, mas acabou empatando com o Inter de Lages. Inter de Lages que está afundado lá embaixo na zona da degola. Está prestes a cair para a segunda divisão do Catarinense. O Inter de Lages, se não se ligar, seu rebaixamento está bem próximo. E o Joinville foi um tropeço também. Porque empatar com o Inter de Lages, que está bem mal no campeonato, foi uma coisa horrível. Para quem quer sonhar ainda com a classificação e o título do Campeonato Catarinense, não pode dar esses tropeços. O Joinville ainda vai tentar brigar, mas tá bem difícil agora, vai se complicar bastante, já que os três lá de cima estão muito bem. Os três que eu digo é Avaí, Figueirense e Chapecoense, mas o Avaí ainda está um pouco atrás, já que vem tendo maus resultados e o Figueirense e a Chapecoense não estão perdoando. Agora no futebol nacional, o Dorival Júnior foi demitido do São Paulo. Ele entrou em junho do ano passado e já foi demitido esse ano.
Como eu já critiquei várias vezes, os times brasileiros têm essa barra. Se o técnico não conseguir bons resultados, ele é demitido. Eu não demitiria o Dorival Júnior nunca. Ele tá encaixando o time vinha jogando bem nas últimas rodadas, mas é aquilo lá, clássico pode definir o futuro de todo mundo. Talvez hoje o Dorival Júnior poderia estar lá em cima com o São Paulo se tivesse vencido aquele clássico. Mas como ele também não tem culpa, pode ter alguma certa culpa sim, porque é ele que bota o time em campo, ele que escala e deixar Nenê e Diego Souza no banco, que são dois grandes jogadores, não é qualquer técnico que faria isso. No Brasil, só alguns, porque Nenê e Diego Souza hoje é titular em quase qualquer time do Brasil. Talvez Flamengo e Palmeiras ele não seria titular, mas já Corinthians, Fluminense, Vasco, qualquer esses times eles já seriam titular. Mas o São Paulo, que perdeu o clássico por 2 a 0 para o Palmeiras, o clássico choque rei, e onde o Borja fez mais um gol e já tem 6 gols nesse Campeonato Paulista. É o artilheiro isolado da competição já. Ele que vinha bem criticado, mas essa temporada ele conseguiu reencontrar o futebol dele e vem jogando muito bem. É um jogador sensacional, Borja. Ele já provou isso na Colômbia, só que ele tinha chegado no Brasil, não tinha se acostumado muito bem, não tinha se entrosado com o elenco. Tinha chance sim, só que não estava conseguindo mostrar porque estava no Palmeiras. Já essa temporada, parece que ele botou na cabeça dele que ele vai ser o cara do Palmeiras e tá jogando muito bem. Toda partida ele tá marcando gol, e não é à toa hoje que é artilheiro do Campeonato Paulista. É um jogador que tem bastante, tem um porte físico bem forte, sim, é um jogador grande também. É um porte físico perfeito para centroavante igual ele. Não é um jogador que tem muito drible nem muita mobilidade. Até o Denilson, mais conhecido como Denilson Show do Jogo Aberto, critica ele muitas vezes por causa disso. Mas a função dele é botar a bola pro gol e é o que ele tá fazendo muito bem. Agora o Felipe Melo, que deu meio que uma alfinetada no Romero, falando que ele nunca chamaria nenhum time de pequeno. Ele explicou isso de outra maneira. Jamais vou dizer que um clube como o Corinthians é pequeno. Ele falou isso por causa que o Romero, no jogo contra o Santos, falou que o Santos teve uma atitude pequena. Ele não chamou o Santos de pequeno, mas os jornalistas interpretaram errado e deu um balaio aí nas redes sociais, na TV e por aí afora. O David Braz também cutucou o Romero. E assim o Romero depois veio às entrevistas e falou que os jornalistas que interpretaram errado, mas ele também não pediu desculpa ao Santos. Felipe Melo jogou bastante tempo na Europa, é um jogador que tem uma qualidade imensa no Brasil. Ele parecia estar apagado lá na Europa, mas quando chegou no Brasil, no Palmeiras, ele jogou muito bem. Teve umas polêmicas com o Cuca, onde ele chegou a ser afastado do time. Depois ele teve aquela briga com o Peñarol, onde ele brigou lá com os jogadores, deu até um soco no jogador do Peñarol, ficou um tempinho afastado, mas depois ele voltou pro clube e voltou jogando muito bem. Esse ano ele está tendo vários passos muito bons, é um jogador que tem uns lançamentos incríveis. Ele é até criticado por causa daquela Copa do Mundo 2010, onde ele e o Júlio César se enrolaram e o Júlio César tomou um frango. Ele foi expulso por causa do pisão no Robin, mas ele até hoje fala do passe que ele deu pro Robinho porque ninguém se lembra. Foi um passe muito bom, sim. Se não fosse o Felipe Melo naquele passe, o jogo seria 2 a 0 Holanda ou talvez até mais. Mas ele também fez errado em dar aquela solada no Robin e ser expulso. Já tem alguém aí, Ralha? Abraço pra Heloíse Silva Viana. Tá, então vamos aqui. Agora no futebol nacional ainda, o Barça fechou a contratação do Arthur. Eu já havia comentado isso alguns programas atrás, mas já estava quase fechado. Mas agora já fechou de vez e o Arthur já é do Barcelona. E próxima temporada ele já vai para o Barcelona, já vai atuar com a camisa do time catalão. O Arthur que foi contratado por 30 milhões de euros e, como eu havia falado, era 40 milhões de euros. Só que esses outros 10 milhões de euros vão ser por bônus. Ele vai ter algumas metas que tem que atingir e daí o Barcelona sim vai pagar outros 10 milhões de euros ao Grêmio. O Barcelona que vem fazendo isso já,
fez a mesma coisa com o Coutinho, deu 140 milhões de euros ao Liverpool e 20 milhões de euros ele daria se o Coutinho atingisse as metas esperadas. Agora no futebol internacional, o Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da semana da Champions League. Ele fez um baita de um jogo contra o Paris Saint-Germain, sim, fez um ótimo de um jogo, e ele que ajudou o Real Madrid a eliminar o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não é um time fraco, mas teve aquela que também estava sem o Neymar, que é um dos melhores do mundo hoje, se não o melhor atualmente. O Neymar vinha jogando muito bem com a camisa do Paris Saint-Germain, mas sofreu uma lesão e ficou fora do jogo. E o Cristiano Ronaldo, como não tem nada a ver com isso, foi lá, balançou a rede do jogo, fez mais um gol. Ele fez gol em todos os 8 jogos da Champions League. E não é à toa que foi eleito o melhor jogador da semana da Champions. O Salah também poderia ter sido, vem jogando muito bem, só que o Salah poderia ser se fosse da competição ao todo, mas como foi da semana e contou só esses jogos, o Cristiano Ronaldo foi o melhor disparado, sim. O Zidane deu sua entrevista, ele falou duas coisas. A primeira foi que eles não têm problema algum com o Gareth Bale. O Zidane já falou que se o Bale querer sair, ele não vai segurar. Só que ele também falou que não tem nada contra o Bale ou o Benzema. O Bale talvez está bem próximo de sair. Talvez não, ele vai sair de certeza. Está bem próximo já de ir ao Manchester United. O Manchester United que não é de hoje que está querendo contratar o Gareth Bale. E o Real Madrid contratou ele por 100 milhões de euros. O Real Madrid, como não quer perder muito dinheiro, eles querem cerca de 90 ou 80 milhões de euros. O Gareth Bale que foi dado quando chegou no Real Madrid como substituto de Cristiano Ronaldo. Ele jogou bem, é um jogador muito rápido, é um dos jogadores mais rápidos do mundo, só que não rendeu o suficiente para substituir o Cristiano Ronaldo, que é o melhor do mundo, ou até um dos melhores jogadores da história junto com o Lionel Messi. E a outra foi que o Zidane falou que Neymar caberia em qualquer time. Poderia jogar em qualquer time do mundo tranquilo, já que é um dos melhores jogadores do mundo. Neymar, que é a grande esperança para o Hexa do Brasil, na Copa da Rússia, ele já tem uma experiência assim, já não é mais nenhum menino, já tem 26 anos. E tem que ser o grande jogador da Copa do Mundo, tanto para o Brasil e para todos que gostam de ver futebol, assistir um espetáculo. Neymar, que sofreu essa lesão e vai ficar 2 ou 3 meses fora, mas ele vai dar tempo de voltar para a Copa do Mundo, ele já está praticamente garantido na Copa, só se piorar sua lesão. Mas se ele voltar da lesão, ele já está na Copa do Mundo de certeza. O Ronaldo teve até uma Copa que ele chegou a jogar machucado e jogou muito bem. Então, isso que naquela época a medicina não era tão boa igual hoje. Hoje a medicina já está muito mais evoluída que naquele tempo. Alguém aí já, olha? Os mesmos? Então, vamos aqui. Como eu falei, o Zidane, que comentou ali sobre o Neymar. Neymar é um dos melhores do mundo. Acho que esse ano vai disputar de novo. Na minha opinião, tem que disputar a bola de ouro junto com o Messi e Cristiano Ronaldo. Já que talvez esse ano pode ser o último ano de Cristiano Ronaldo na bola de ouro. Ninguém se sabe. Talvez ano que vem ele pode estar mais lento. Também não é mais nem um menino. Está bem próximo de se aposentar. Então, eu tinha falado quarta-feira que hoje seria a matéria do Industrial, só que não deu tempo, não deu tempo da edição, depois de transferir para o computador. Então eu vou dar uma comentada sobre o jogo e talvez mais tarde eu vou lançar a matéria do jogo sozinha. Daí vai estar aqui na TV Sul o vídeo mesmo. A partida entre o Rio do Sul e Industrial terminou 2-1 Rio do Sul. O Rio do Sul foi superior sim por um bom tempo. Só que quando chegou no final da partida, o Industrial atacou, fez uma baita de uma pressão. O que mais foi criticado não foi nem o jogador, mas pois sim o juiz, que deu, além dos acréscimos, deu quase 15 minutos a mais de jogo, que era para ser 45 minutos. O segundo tempo foi praticamente 1 hora. Os jogadores do Rio do Sul reclamaram bastante, já o do Industrial não, porque também se viesse o empate seria melhor ainda. O juiz fez bem errado sim, ele acabou estragando a partida, ele levou pro pessoal. O time do Rio do Sul reclamou bastante isso. Os jogadores do Rio do Sul falaram isso já para o treinador do Industrial, que quando ele se irrita, ele leva pro pessoal. Ele que estragou a partida, mas o time do Rio do Sul tá de parabéns. Tivemos uma ótima recepção lá. Foi
o pessoal lá é incrível. Foi uma bela de uma partida. Um atleta do Industrial acabou sendo expulso, mas não teve muitas finalizações de perigos. A maioria das bolas foi para longe do gol, chutando sem necessidade muitas vezes. O Rio do Sul até foi merecido a vitória, sim, a maioria do tempo pressionando. Teve uns dribles muito bons que vai estar na edição também. E fora os chutes, como eu falei, foi tudo muito longe do gol. Talvez se ele tivesse caprichado um pouquinho mais, o jogo seria ainda melhor. Isso que é um resuminho bem rapidinho do jogo, para não falar muito, para depois perder a graça do vídeo. Daí daqui a pouco pode sair o vídeo, né? Daqui o que, umas 2 horas, já pode sair? Tá. Daqui um tempo vai sair. Mas a gente vai tentar botar hoje ainda. Pra não atrasar muito. Já como esse sábado já tem outro jogo. E semana que vem não ter 2 vídeos do Industrial. E também perderia a graça. Porque tem gente querendo ver o jogo de sábado. Não o desses. Daí fica semana que vem, vai ter 2 jogos e ver um jogo já atrasado. Perderia a graça sim. Nós tentamos até fazer o mais rápido possível para botar hoje aqui no programa. Só que infelizmente não deu tempo e não tem o que fazer. Então vamos lá para a seleção. Eu decidi fazer a seleção sim para não deixar vocês sem também. E a seleção de hoje é a Islândia. Uma seleção que vai surpreendendo há um bom tempo já. Vamos lá, Ralia? Pronto. Boa tarde, Cauã. Boa Boa tarde aos tarde, nossos Ralia. ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre a Islândia, que no passado foi um dos lugares que inclusive teve moradia de vikings. Os vikings são bem interessantes, a história deles, e eles pegam muito esses países nórdicos, né? A Islândia, inclusive, uma coisa interessante sobre a Islândia é que hoje em dia lá eles têm pessoas lá que alegam terem visto relatos de avistamento de elfos na Islândia. Mas é história desse ponto, né? Tá, vamos lá. As primeiras referências conhecidas de ocupação humana na Islândia remontam ao século X, quando a história coloca os celtas e os vikings na ilha. Neste século chegaram os seus primeiros moradores, que se estabeleceram na região e formaram o parlamento, atualmente o mais antigo do mundo. Durante os primeiros séculos de existência como país, a Islândia foi independente, mas após a independência, os dinamarqueses noruegueses ingressaram como colônia, após o Tratado de Kiel, no século XIX, na qual a Noruega e a Dinamarca foram separadas. O país passou a fazer parte da Dinamarca, que durou até 1944, quando conquistou a sua independência. Em 1875 foi um dos piores momentos da história da Islândia. A erupção do Askja nesse ano conduziu à fome, à morte e à desolação no país. Askja é um vulcão, lembrando. Tornando a sua economia surpreendente que uma boa parte da população acabou imigrando-se para os estados fora da unidade fundamental. Em 1944, tirando partido da situação na Europa e no mundo com a Segunda Guerra Mundial, a Islândia declarou a sua independência da Dinamarca e tornou-se a República da Islândia, um país feito de municípios e cidades. Lembrando que isso é uma parte da história um pouco mais antiga, um pouco mais contemporânea, né? Não é a parte da história da Islândia que fala dos vikings, porque isso é algo muito amplo. Então é mais fácil fazer um programa qualquer dia só sobre os vikings, que é bem interessante, os países que eles ocuparam. A Islândia foi um deles no passado. Atualmente a Islândia é uma ilha que tem uma população de cerca de 300 mil habitantes. Destes, aproximadamente 70% vivem no sudoeste da ilha, onde encontrará cidades como Reykjavik, que é a capital da Islândia, Keflavik e Kópavogur. A primeira é a capital do país, as outras duas formam a parte mais destacada da ilha. Também nessa zona se encontrarão os hotéis, apartamentos e outros alojamentos que a ilha oferece aos seus visitantes para desfrutar as suas férias no norte da Europa. Lembrando que o turismo é importante com uma importante fonte de divisas, ou seja, uma importante fonte de renda para a Islândia. Predomina a economia de livre mercado em relação à economia, embora seja importante a intervenção do setor estatal. Devido à sua latitude, o território islandês é mais favorável para a pecuária do que para a agricultura. Embora criam-se lá batatas, nabos, repolhos, couve-flor e cenoura. O país é autossuficiente em carne, leite e lã.
No entanto, a principal riqueza da Islândia está na pesca e em sua utilização industrial. Cerca de 2/3 de todas as exportações do país procedem dessa atividade. O importante recurso natural da Islândia é seu potencial energético, de origem hidráulica e geotérmica. É um tipo de energia de energia renovável, energia hidráulica e geotérmica. Geotérmica é energia que vem das fontes termais, né? Do calor que vem debaixo da terra. A hidráulica é energia por meio da água e da ação do mar, meio da água, algo assim. É uma parte que nem na faculdade a gente vê muito sobre essas, né? Eu faço engenharia aqui, para quem não sabe. Isso é um conhecimento que a gente tem de pesquisa fora parte, mas não é algo que é muito trabalhado nas faculdades do Brasil, pelo fato de que o Brasil ele não é um país tão propício para isso. Isso tu encontra mais de energia geotérmica, hidráulica, mais lá em outros países. A geotérmica principalmente em países como Islândia, Finlândia, esses países nórdicos lá, devido ao território deles, devido à própria geografia deles, que é bem interessante para esse tipo de energia. As principais indústrias, além da pesqueira, são de cimento, alumínio e ferro-silício. A maior parte dos bancos e instituições financeiras, assim como o setor elétrico, pertencem ao governo. Padrão de vida e o nível tecnológico da Islândia assemelham-se aos dos países adiantados da Europa. Na agricultura, como já foi falado, criam-se lá batata, nabo, repolho, couve-flor e cenoura. E na pecuária são criados caprinos, ovinos e bovinos. Então é isso, Cauã. Aí sobre o país, a Islândia. Eu assisti um jogo da Islândia uma vez, mas ele não foi em Copa nenhuma. Foi um jogo voado, assim. Acho que foi um amistoso ou uma competição específica, não lembro. Mas eu lembro que eu assisti uma vez só. Tá, obrigado, Ryan. Sobre aquilo que eu tinha comentado, o que é que eles acreditam que existe lá? Ah, sim. Os islandeses eles relatam, tem muitos casos de relatos de elfos. Eles são da Islândia, muitos desses casos. A Islândia ela é um país nórdico, né? Então lá tem muita dessa mitologia nórdica, dessa mitologia meio inglesa. Eles têm dessa mitologia europeia, eles têm lá. Então eles têm na mitologia deles tem elfos, alguns alegam que viram duendes. Então são essas criaturas assim que a gente vê muito em filme de fantasia, tipo Senhor dos Anéis. A Islândia faz parte daqueles países lá que tomam bastante cerveja também? Se eles tomam bastante cerveja, olha, o que eu sei é que a Islândia faz parte daqueles países onde o pessoal morre de frio, porque é um país muito, muito quente, mas não é conhecido pelo alto consumo de cerveja, Tá, até obrigado. onde eu saiba, né? Obrigado, Rally, por tirar mais umas dúvidas aí. E como vocês conhecem, é o professor Rally e para os mais íntimos, Rally. Então vocês podem chamar de professor Rally. Então vamos lá. A Islândia, que é uma seleção que deu uma surpresa já na Eurocopa de 2016, onde Portugal foi campeão, e deu mais uma surpresa em se classificar para a Copa do Mundo. A seleção da Islândia que vem evoluindo, começou a evoluir mesmo em 1990, onde o futebol começou a ser bastante disputado lá. De lá para cá a Islândia cresceu bastante, mas de 2010 para cá mesmo que a seleção da Islândia começou a gostar de futebol mesmo. Como o Ralha falou, a seleção da Islândia o país da Islândia é um país bem pequeno mesmo, é um dos menores da Europa, né, Ralha? E tanto que a seleção da Islândia, representando seu país, foi a seleção que o país tem o menor território a disputar uma Eurocopa. Tem a menor porção de terra a jogar uma Eurocopa, que a Eurocopa é a grande competição para quem joga para as seleções da Europa. A Eurocopa é tipo uma Copa América aqui na América do Sul. Só que na Europa tem a Eurocopa, que hoje ainda é um pouco abaixo da América do Sul. Para mim, os times da América do Sul ainda estão um pouco acima, tipo Brasil e Argentina. Mas são os únicos também. Lá também os jogadores são melhores também porque já começam com mais estruturas. As estruturas são muito melhores que as daqui. Tipo, pega um Barcelona, Real Madrid e bota com o Cerro Porteño lá da Argentina, um Libertad do Paraguai. Não tem nem comparação. Então vamos lá. O jogador que mais atuou com a camisa da seleção foi o Runar Kristinsson, com 104 partidas. Ele que é um dos maiores ídolos da história da Islândia. Eu atualmente não conhecia ele,
Depois que eu vi ali, eu fui pesar. É um jogador incrível mesmo. No YouTube não tem seus lances, já que também é um jogador antigo já, mas é um jogador muito bom. Tem umas histórias ali que os pessoais contam. Se quiserem precisar, podem ver aí, vai ter umas histórias que o pessoal conta um pouco sobre ele também. E o jogador que mais atuou que mais fez gol foi o Edur Goods Johnson. É uns nomes bem complicados, né, Riley? Os nomes deles, não só deles, como das cidades deles, são bem complicados de pronunciar mesmo. Lembrando que os elfos na Islândia, eles são conhecidos como Rudfolk. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Eles são elfos, mas eles não são aqueles, os elfos clássicos, os orelhudos, tipo Legolas. Eles são os Rudfolk, que eles chamam. Mas é um tipo de elfo ainda. Tá. Que muitos alegam terem já entrado em contato. Beleza. Agora vamos ler de novo ali, ó, o Good Johnson. Agora foi. Na primeira vez é complicado mesmo. A Islândia tem origem de algum país assim na sua história, tipo os Estados Unidos tem uma língua bem parecida com a Inglaterra, essas coisas. A Islândia, ela há muito tempo atrás, ela foi descoberta por vikings que vieram principalmente da região da Noruega. Não sei se eles foram os primeiros, não sei se foram eles necessariamente que descobriram, mas são um dos povos que chegaram na Islândia e que se alojaram lá foram os vikings. Geralmente vindos da Noruega, que também é um país escandinavo, um país nórdico, que também foi muito tomado por vikings em sua história. Então esses países nórdicos lá, eles tiveram muita presença viking. Sim. Lá os países da Croácia, Noruega, esses países aí tem uns nomes bem parecidos, que pra nós é bem diferente. Como pra eles os nossos nomes são bem complicados. O idioma da Islândia é o islandês, um idioma próprio. Só que ele tem origem, ele tem contribuições dos idiomas escandinavos. Pode ver, ele é tão confuso quanto o norueguês, quanto o dinamarquês, quanto esses países assim. Então eles têm uma origem comum, uma origem parecida. Igual o inglês e o alemão, que eles têm origens bretãs, e tem o nosso português, espanhol, francês e italiano, que eles têm origem latim. Então eles também têm uma origem parecida lá, só que não é latim como a nossa. Nem bretã, nem necessariamente bretã como a dos ingleses e alemães. Embora tenha lá um parentesco entre os idiomas alemães, ingleses e o deles, mas eles se desenvolveram e eles ficaram com uma característica bem específica deles, assim difícil. Sim. Ryan tirando mais uma dúvida aí. Uma partida que acho que todos os irlandeses vão se lembrar, em 2004, onde a seleção da Islândia venceu a toda poderosa seleção Azurra, que é a seleção da Itália. Venceu por 2-0 numa partida com 20 mil espectadores. É o jogo da Islândia, lá na Islândia, que mais teve torcida. Deve dar alguns porcentos aí, de 300 mil, ter 20 mil no estádio, né, Rally? Faz a conta aí pra nós, então. Acho que foi a Islândia que estava subindo ainda no futebol. Foi uma vitória inacreditável, já que a Islândia não era muito bom e a Itália era toda poderosa. Oi, Rally? Só confirmando, é realmente isso. As origens do idioma islandês desses são as germânicas setentrionais, que também são conhecidas como línguas nórdicas. Então é aquilo, não é necessariamente a mesma que o inglês. Tem algum parentesco ali, mas elas são de linhas diferentes. Sim, obrigado. A Islândia ainda tem um recorde que foi batido em 1996, um recorde nem foi batido, ele foi criado, onde pela primeira vez um pai e um filho disputaram uma partida com a camisa da seleção. O Arnor Goodsen disputou com o seu filho Hurden Goodsen. São dois jogadores que eu mesmo não conheço, mas é um recorde que eu mesmo nunca tinha visto. Eu mesmo nunca tinha visto dois jogadores jogar um pai e um filho jogar com a camisa da seleção. Deve ser algo incrível. Fique imaginando aí você e seu pai jogando uma partida ou você e sua mãe no futebol feminino, tendo uma partida com a camisa da seleção hoje no Brasil. É algo quase que impossível de ser batido. Abraço para Zuleide Nasce Stambach. Mais alguém? Então tá, vamos continuar aqui. Como eu falei, foi a
vez que isso aconteceu na história, e a seleção da Islândia vai entrar na Copa do Mundo como outro franca atiradora. Não pode duvidar muito, porque a seleção da Islândia fez uma boa Eurocopa e tem grande jogador, tem um grande jogador na verdade, que é o Sigurdsson, que é um jogador incrível, joga muito bem e atualmente ele é meio campo do Everton. Não pode se esquecer também da torcida da Islândia, que tá fazendo história por causa da sua comemoração. É aquela que eles começam batendo palma e vai ficando mais rápido. É uma comemoração que eu gosto muito de ver, principalmente na Eurocopa. Foi muito massa a festa que eles fizeram também. E como eu falei, vai entrar como uma franca atiradora. Essa foi mais uma seleção do grupo D. A próxima, sabe qual é, Halle? Próxima, segunda-feira já talvez não vai ter, né? Vai ser. Grupo D. É a terceira seleção, né? Já foi a Argentina, já foi. Essa é a Islândia. Vamos ver aqui. É rapidinho, só um minutinho. Vai botar a Copa do Mundo, Halle? Vamos ver. Aí. Okay. Como eu falei ali, a Islândia vai entrar, vai tentar dar algumas zebras. Mas oi? Vai falar? Da próxima, a Croácia? Mas tinha comentado aqui da Croácia. Tem os nomes bem difíceis. E a última seleção daí é o Nigéria. Daí já é bem diferente da Europa e lá pra África. Então já sabe, segunda-feira vai ser a seleção da Croácia, a penúltima seleção do grupo D da Copa. Já estamos praticamente, já estamos no meio já. Já estamos no meio dessa, como posso dizer, um quadro na realidade do programa, né? Já estamos no meio desse quadro do programa já e já tá, falta alguns dias, falta 97 dias para começar a Copa do Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Hoje, como falei, não deu de botar a reportagem sobre industrial, mas hoje ainda nós vamos tentar botar assim, não vamos deixar sem. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueça de entrar lá no YouTube, no Facebook também tem mais vídeos. Tchau, obrigado.